alunos! Estamos de volta para falar em equilíbrio químico, ou seja, como as reações acontecem e quais as variações entre reagentes e produtos. Conceito de equilíbrio químico. Uma reação química entra em equilíbrio quando a velocidade de consumo dos reagentes for igual à velocidade de formação do produto. É uma reação reversível, portanto, as concentrações das substâncias participantes permanecem constantes. Tipos de reação. O alcance do equilíbrio químico não significa que a reação química atingiu seu fim, mas às vezes produtos e reagentes estão agindo com frequência e velocidade altas. Sabemos que as reações podem ser reversíveis quando demonstram equilíbrio entre as quantidades de produtos e reagentes, como é o caso da reação no slide, onde o gás nitrogênio reage com o hidrogênio, dando origem ao gás amônio, ou irreversível, onde os produtos formados não voltam a se transformar em reagentes. No slide, podemos ver uma reação no cotidiano, ou seja, a reação de oxidação do ferro para a ferrugem. Segundo Lavoisier, numa reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Equilíbrio químico. Ele acontece, então, apenas em reações reversíveis, ou seja, onde os reagentes se transformam em produtos e esses regeneram os reagentes iniciais. Um exemplo do cotidiano, no momento em que você coloca uma quantidade X de água líquida em um sistema fechado, essa água passa a vapor constante e este volta ao estado líquido frequentemente. Dizemos que o equilíbrio se instala quando a velocidade da vaporização se iguala com a condensação, não escapando do sistema e não necessariamente com a mesma concentração. Dizemos então que o equilíbrio químico se deve à propriedade de manter os reagentes em constante transformação. Em 1888, Henri Le Chatelier enuncia o que chamamos também de princípio da fuga diante da força. Quando se exerce uma ação sobre um sistema em equilíbrio, ele se desloca no sentido que produz uma diminuição da ação exercida. Vejamos no próximo slide que fatores poderiam exercer essa ação. Vejamos os fatores que alteram o equilíbrio químico. Essas ações podem levar a um deslocamento do equilíbrio, e são elas: influência da variação de pressão. Diz-se positivo quando o deslocamento é para o lado de menor volume, e negativo quando o deslocamento é para o lado de maior volume. Variação da temperatura. Diz-se positivo quando o deslocamento é para o lado endotérmico, que significa armazenar energia. E negativo, o deslocamento para o lado exotérmico, onde a reação libera energia. Influência da concentração. Diz-se positivo quando o deslocamento se dá para o lado oposto à reação. Negativo quando o deslocamento se dá para o mesmo lado. O dinamarquês Sørensen propõe uma escala para a medida das quantidades de hidrogênio e hidroxila numa solução através de uma escala numérica,
de um aparelho denominado pH-micro ou potenciômetro, chegando à seguinte leitura: meio neutro, quando as concentrações dos íons H+ e OH-, água pura, se igualam. Meio ácido, quando adicionamos um ácido a um sistema neutro, acontecendo o aumento da concentração dos íons H+, que o torna ácido. E meio alcalino ou básico, uma base é adicionada a um sistema neutro. Parte dos íons OH- adicionados reage com os íons H+. Veja o slide. Nas reações reversíveis, dois processos podem ocorrer ao mesmo tempo: a transformação de reagentes em produtos e o retorno dos produtos a reagentes, ficando da seguinte forma: A mais B resulta em C mais D, ou C mais D resultando em A mais B. Temos no primeiro momento uma reação direta, em seguida uma reação inversa, ou seja, reversível, podendo ser lida como A mais B reversível em C mais D. Sendo que utilizamos para o cálculo dessa reação a seguinte fórmula: V1, a velocidade 1, igual à concentração 1 de A mais B, que resulta em velocidade 2, igual à concentração de C mais D. Vejamos a relação entre velocidade e tempo da reação. No gráfico, podemos observar que, no início da reação, V1, a concentração dos reagentes é máxima, diminuindo com o tempo, assim como a velocidade da reação. Já na reação inversa, em vermelho, ou seja, na geração de produtos, e aí significa o V2, começa no zero, aumentando gradativamente até igualar com a quantidade de reagentes. Em ambos os casos, haverá um equilíbrio de velocidade e concentração, portanto, com constantes iguais, e aí dizemos que a reação está em equilíbrio. Vejamos como realizar esse cálculo. Velocidade 1 igual a velocidade 2, o que leva a concentração de A vezes concentração de B igual concentração 2, que é a concentração de C vezes concentração D. Constante de equilíbrio por Goldberg-Weiss. Os químicos, Goldberg-Weiss, dizem que a constante de equilíbrio deve ser apresentada conforme a fórmula do slide. Reação em equilíbrio se dá por Azinho, azão, mais Bzinho, Bzão, reversível em Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. O que significa isso, meu caro? A letra minúscula significa os coeficientes de balanceamento da equação química, enquanto a letra maiúscula é a substância em estudo. Esta constante não é acompanhada de nenhuma unidade de medida. Bem, vimos anteriormente que para uma reação química estar em equilíbrio não significa dizer que esta tem a mesma concentração de reagentes e produtos. Existem pelo menos 3 situações conforme o slide. A primeira, conforme você pode ver, quando a concentração de reagente é maior que a concentração de produtos, a constante de concentração é menor que 1. Portanto, não atendendo o objetivo principal, que é obter o máximo de produtos.
Na situação 2, a concentração do produto é maior que o reagente. Sendo assim, quando a concentração do produto é maior que a do reagente, a constante de concentração é menor que 1. Atende o objetivo principal, que é a formação de produtos. Na situação 3, onde a concentração do produto é igual ao reagente. Quando a concentração do produto é igual à concentração dos reagentes, a concentração é igual a 1. Veja no gráfico que temos pontos em comuns entre produção de reagentes com produtos. Para avaliar o rendimento de uma reação, costuma-se utilizar uma porcentagem denominada grau, que varia conforme a reação de ionização, dissociação, etc. Alfa, quantidade em mol que reage, sobre a quantidade em mol inicial. O valor varia entre 0 e 1 e pode ser expresso em porcentagem. Veremos exercícios adiante. Vamos aos exercícios. Exercício 1. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação dióxido de enxofre mais gás oxigênio, resultando em trióxido de enxofre. Em um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é letra A, 0,53, letra B, 0,66, C, 0,75, D, 1,33 e 2,33. Para a resolução desse exercício, é importante que tenha os seguintes dados: a equação química balanceada, as quantidades iniciais, as quantidades que reagem e que se formam, as quantidades no equilíbrio, a concentração em mol no equilíbrio. Todos esses dados devem vir acompanhando o exercício. Portanto, você deve observar a tabela que acompanha o exercício. Substituindo os valores, temos que a constante de concentração do trióxido de enxofre ao quadrado sobre o dióxido de enxofre ao quadrado vezes O2, que deverão ser substituídos conforme os valores que temos na tabela. Esses correspondem às quantidades que reagem e que se formam. Teremos então concentração, constante de concentração igual a 4 ao quadrado sobre 2 ao quadrado vezes 3. Finalmente, teremos como produto constante de concentração igual a 1,33. Portanto, a alternativa correta corresponde à letra D, 1,33. Exercício 2. Analise o diagrama a seguir, que mostra as variações de concentração em mol de dióxido de nitrogênio e tetróxido de dinitrogênio, até atingirem o equilíbrio dado pela reação 2 dióxidos de nitrogênio, resultando em tetróxido de dinitrogênio. Verifique o gráfico. Aí temos um diagrama da reação em equilíbrio químico.
Determine a alternativa que indica o valor correto da constante de equilíbrio nessas condições. Alternativa A, 0,25, B, 0,5, C, 2,5, D, 2 e 4. Vamos à resolução do problema. Visto que o diagrama já nos fornece as concentrações do equilíbrio, a tabela pode ser dispensada e já podemos substituir os valores na expressão da constante de equilíbrio. 2NO2 reversível a N2O4. Fazemos o seguinte: para acharmos a constante de equilíbrio, devemos substituir os valores mostrados no diagrama na equação que já conhecemos, ficando NO2O4 sobre NO2 ao quadrado, onde substituímos NO2O4 por 1, que é o valor encontrado no gráfico, sobre 2 do NO2 elevado ao quadrado, e efetuamos os cálculos. 1 sobre 4, que resulta em constante de equilíbrio igual a 0,25. Portanto, a alternativa correta, letra A. Muito bem, alunos. Fechamos mais uma discussão sobre a introdução de equilíbrio químico. Na próxima aula, continuaremos a falar sobre o assunto. Até lá!